Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início a mais uma Escola Bíblica Dominical, dando continuidade aí aos nossos estudos no livro de Neemias, né? Hoje é o nosso 12º estudo dentro do livro de Neemias. E o nosso tema de hoje será perseverança inabalável. Então abra aí sua Bíblia no capítulo 6 de Neemias. Hoje nós vamos ver aí dos versículos 10 ao 19. Neemias 6, de 10 a 19. Diz assim o texto: Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, e estava impedido de sair de casa, ele me disse: Vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: Você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim porque Tobias e Sanbalate o haviam subornado. Para isto o subornaram, para me amedrontar e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noádia, que os dois outros dos outros profetas que quiseram me amedrontar. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Também naqueles dias, nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará. E o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam das suas boas ações na minha presença e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Amém? Até aí. Bom, irmãos, quando nós vamos lendo e acompanhando a história ali de Neemias, toda essa narrativa, nós vamos cada vez mais tendo a certeza de que a vida cristã é um verdadeiro campo de batalhas, né? E diante desse fato, ou nós seremos guerreiros, ou nós seremos as vítimas, certo? Então, não adianta nós tentarmos fazer de conta que as batalhas não existem, que a guerra não existe. Porque se nós fingirmos isso, se nós fizermos de conta, nós de maneira alguma sairemos vencedores dessas batalhas. E uma coisa que nós podemos ter certeza, irmãos, é que não há sucesso sem sacrifício. Nós precisaremos lutar verdadeiramente, nos sacrificarmos de alguma forma, para que nós possamos vencer essas batalhas, essas guerras. Por isso, a liderança e a servidão nossa, né, a Deus, sempre terão um alto custo. Seja ele na nossa vida pessoal, na nossa vida emocional, seja na nossa vida física, nós enfrentaremos batalhas, guerras, verdadeiramente. Então, o caminho da liderança, o caminho da servidão a Deus, não é um caminho sem obstáculos, né? Não é uma rua plana, lisinha, onde nós caminhamos tranquilamente por ela, não. É uma rua, uma estrada cheia de altos e baixos,
cheia de desafios para nós superarmos, para nós passarmos com buracos, com valetas, enfim. Não é um terreno fácil de passar. E assim como no exemplo de Neemias, nós também seremos no decorrer da nossa caminhada, né? Nós seremos alvos de contradições, de planos contra nós, de perseguições, enfim, nós seremos alvos dessas coisas. A ideia de nós entendermos isso, irmãos, que nós seremos alvos dessas coisas, não é para que nós nos vitimizemos, né, disso. Nós não somos vítimas. Ou nós somos vítimas, ou nós somos guerreiros. Nós fomos chamados para guerrear, para lutar essa guerra, para travar essa guerra. Então, qual que é a ideia de nós entendermos isso, irmãos? Que a vida cristã, ela terá grandes desafios. É para que nós não fiquemos romantizando a vida cristã, né? Como se a vida cristã fosse um mar de rosas, como se no momento em que nós aceitássemos Cristo, quando nós recebêssemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, pronto, tudo se resolve, tudo ficou fácil, tudo ficou tranquilo. Não é assim. Se você tem aí todos nós aqui temos, né, que aqui estamos hoje, uma certa já experiência na vida cristã, né? Nós temos tempo de vida cristã. Nós sabemos que a nossa vida não é um mar de rosas. Nós sabemos que os problemas estão aí, eles existem, né? Eles fazem parte da nossa rotina, da nossa vida. Não tem como fingir que eles não existem, né? E nós vimos também que os inimigos de Neemias, diante disso, né, eles eram muito versáteis. Eles não mediam os esforços, as suas armas para atacar Neemias. Só que o que nós sempre vemos em Neemias, né, era alguém que trabalhava incansavelmente, persistentemente, com perseverança, com fé, com coragem, para que a obra fosse realizada finalmente. E é esse exemplo que nós precisamos seguir todos os dias. Versículo 10, então, nós começamos lendo hoje, né? Diz assim: quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite, eles virão matar você. Irmãos, o inimigo, como nós já falamos aqui na semana passada, ele nunca é tão perigoso como quando ele vem disfarçado com palavras doces, palavras mansas, né, propostas ali aparentemente inocentes, né? Quando o diabo ele parece bonzinho, é quando nós mais precisamos nos preocupar com ele, porque ele não é bonzinho. Semaías é um desses exemplos de inimigo. Ele usa algo santo para tentar convencer e enganar Neemias. Ele usa a casa de Deus, o templo, para tentar enganar Neemias. E quando nós vemos no texto aqui alguém surgindo, convidando Neemias para ir até o templo, às vezes a gente nem acha isso ruim, né? Porque o que pode ter de tão ruim assim, né, em se abrigar lá na casa de Deus? Não tem nada de ruim nisso, né? E essa é uma das estratégias mais eficazes que o inimigo usa, irmãos, para tentar nos derrubar, para tentar nos atingir. Ele se infiltra no nosso meio, ele age como um de nós, ele fala como um de nós, ele tem as mesmas práticas que nós, só que as suas intenções não são as mesmas. As suas intenções são as piores possíveis. Esse é o inimigo mais perigoso. Não é nem tanto o que está lá fora nos atacando, né, descaradamente. É aquele que se faz como um de nós e tenta nos atacar. Então, a armadilha mais clara e mais ameaçadora que estava aqui diante de Neemias, com essa sugestão aqui de Semaías para que eles fossem até o templo, era a violação da lei. Por quê? Apenas os sacerdotes podiam entrar no templo. Então, Neemias, que não era um sacerdote, se ele entrasse no templo,
ele iria violar a lei de Deus. E isso poderia e com certeza seria usado pelos inimigos para acusar Neemias diante do povo. Como que esse aí que se diz um líder, um homem de Deus, está violando assim, dessa maneira, a lei de Deus, que é uma lei tão explícita, tão clara, que todos sabem. E aí continua dizendo no versículo 11: porém eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sanbalate o haviam subornado. Neemias deixa claro aqui toda a sua coragem. Ele não se acovarda. Ele não permite que os seus inimigos coloquem medo nele o suficiente para que ele se acovarde, para que ele tenha uma atitude covarde. A proposta de Semaías aqui, para se encontrar no templo e fechar as portas, era também uma tentativa de fazer com que Neemias agisse por medo, para que ele buscasse essa proteção no templo. E se Neemias aceitasse essa proposta, seria uma postura covarde por parte dele. E isso colocaria em descrédito, a sua figura, a sua postura em relação aos seus liderados. E outra coisa que Neemias também estava desconfiado aqui nessa proposta de Semaías, é que eles estariam planejando matá-lo dentro do templo, longe dos olhos do público, longe dos olhos das pessoas, Assim como eles já tinham tentado fazer ali, Sanbalate e Gesem, antes, quando chamaram Neemias para ir lá até o Vale de Ono, com essa mesma intenção, separar Neemias, levar ele para longe do povo, para um lugar onde ele não pudesse ser visto, e então matá-lo. E o versículo 12 aqui, ele nos mostra algumas características sobre Semaías, Quando nós lemos que Neemias identificou que ele não era alguém enviado por Deus, e que a profecia que ele estava dizendo não era algo genuíno, nós entendemos que Semaías se apresentava como um profeta, visto que Neemias vai dizer que a profecia que ele diz não era algo que vinha de Deus. Então, Semaías se apresentava, ele se dizia ser um profeta, coisa que ele não era. Assim como nós vemos tantos e tantos nos nossos dias de hoje, irmãos? Semaías, ele era alguém que se dizia um homem de Deus, um profeta, mas que vivia a sua vida baseado na ganância, baseado naquilo que ele poderia ganhar. O texto diz que ele foi subornado para estar ali, entendeu? Então, ele não se preocupava em mentir, ele não se preocupava em criar situações ou enganar quem quer que fosse para conquistar aquilo que ele verdadeiramente queria, E é interessante nós vermos também que o versículo 12, ele começa com a seguinte afirmação: então eu percebi que não era Deus que o tinha enviado. Ou seja, a postura e a intenção que ficaram evidentes aqui na proposta de Semaías, fez com que Neemias entendesse então que não era algo vindo de Deus. Afinal, como poderia ser algo vindo de Deus, um chamado que estivesse incentivando Neemias a pecar, a infringir as leis de Deus, a ser covarde, sendo que até então Deus está o tempo todo encorajando Neemias, e agora vem uma palavra que leva para o lado oposto. Como que isso pode ser de Deus? E como que Neemias conseguiu identificar isso, irmãos, na atitude de Semaías? Pelo simples fato de que Neemias era um conhecedor das leis de Deus. Se Neemias não conhecesse as leis de Deus, se ele simplesmente abraçasse aquela proposta como algo bom, como algo inocente, que parecia que Semaías estava preocupado com a integridade de Neemias, já que ele queria esconder Neemias para que ele não fosse morto. Olha que bonzinho que ele era, não é verdade? Nossa, que bênção, Olha que bênção que Deus colocou no meu caminho para cuidar de mim, para me proteger. Quando na verdade era o oposto disso, Semaías estava querendo levar Neemias
para a maior armadilha possível. E várias possíveis aqui, né? Em uma só. Mas Neemias conhecia as leis de Deus. Ele era um conhecedor da palavra, irmãos. Por isso que ele não se deixava enganar. Nós só não seremos enganados nas nossas vidas quando nós conhecermos as leis de Deus. Não tem como fugir disso daqui. Satanás, os nossos inimigos, eles sempre tentarão nos atacar, sempre tentarão nos enganar. E se nós não tivermos consciência, firmeza, se nós não estivermos enraizados na palavra verdadeiramente, nós seremos enganados, irmãos. Nós nos deixaremos levar pelos discursos mansos que nós ouvimos por aí. Por aqueles falsos profetas, falsos pregadores que se levantam nos entregando um evangelho de mentira. Um evangelho fácil de seguir. E nós estamos vendo que a caminhada cristã, ela é cercada, rodeada de grandes batalhas. E nós fomos chamados por Deus para encarar de frente cada uma dessas batalhas, com conhecimento da palavra, com uma vida de integridade diante do Senhor. E com coragem também. Versículo 13. Para isto os subornaram, para me amedrontar e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noádia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Irmãos, uma das posturas mais baixas que um ser humano pode ter é a de tentar subornar alguém. O que é um suborno? É você oferecer algo para uma pessoa para que ela faça aquilo que você quer que ela faça. Geralmente, o que você quer que ela faça não é algo legal, né? Algo bom, algo honesto. Né? O suborno ele é muito caracterizado por isso, né? Por alguém comprar alguém para fazer um trabalho sujo, vamos dizer assim. E nesse caso aqui específico de Neemias, né? O ato do suborno ele ainda era mais absurdo, mais pesado, né? Porque eles não tinham apenas o objetivo de tirar proveito de algo para si próprios, para se engrandecer, para enriquecer só. Eles tinham o objetivo de fazer mal a Neemias. Eles tinham o objetivo de matar Neemias, literalmente. Então eles subornaram esses falsos profetas para que eles convencessem a Neemias de chegar em algum lugar para que eles pudessem matar Neemias. Então, se Neemias caísse nessa armadilha, ele seria exposto, irmãos, aqui, numa humilhação muito grande, numa vergonha muito grande, antes de morrer, né? Então, o diabo, irmãos, ele trabalha de maneira suja, incansável, com o único objetivo de nos fazer tropeçar, de nos fazer cair. E quando nós caímos, ele ainda joga lama por cima de nós, para nos humilhar. E, além disso, o versículo ele ainda nos mostra uma oração diferente, né? De todas as outras orações que Neemias faz, aí no versículo 14. É uma oração de quem aponta o erro daqueles que estavam perseguindo, né, a ele, e entrega esses inimigos nas mãos de Deus. É óbvio, irmãos, que nós sabemos que Deus, ele já estava ciente de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Deus já estava vendo. Ele sabia de cada detalhe de tudo aquilo que estava acontecendo. Só que nós precisamos nos lembrar, mais uma vez aqui, né, que a oração ela não muda Deus, mas sim quem a faz. Quem ora é mudado o tempo todo. Então, quando Neemias ora acusando os seus inimigos, ele está demonstrando aqui, mais uma vez, a sua dependência do Senhor. Ele está pedindo que Deus faça a justiça, porque ele não era capaz de fazer. Não era dele ter que fazer, não era responsabilidade dele fazer justiça diante daquela situação. Então ele diz, lembra-te, ó Deus, de Semaías, de Sambalate, do que eles estão fazendo aqui. Essas palavras significam
que Neemias era alguém completamente dependente de Deus, irmãos. Não era alguém que estava a fim de traçar uma batalha ali e resolver as coisas com as suas próprias mãos, com a sua própria força. Ele se manifesta, né, de maneira a colocar nas mãos de Deus toda a justiça que deveria ser feita. Era Deus quem faria a justiça em seu lugar, diante de toda aquela circunstância. Além disso, essa oração ela vai reforçar a integridade, a fidelidade de Neemias como um líder escolhido por Deus. Ele permanece firme ali na missão que Deus deu a ele. E apesar de toda essa perseguição, Neemias não permite, irmãos, que os seus sentimentos e o seu desejo de fazer justiça com as suas próprias mãos falem mais alto. E como é tentador isso, né? Quando nós estamos vivendo uma injustiça, vendo uma injustiça, como isso desperta algo dentro de nós, que nós queremos lutar, que nós queremos falar, que nós queremos bater de frente, que nós queremos guerrear. É óbvio que nós precisamos nos posicionar. Nós devemos e não podemos abrir mão dos nossos princípios. Nós temos oportunidade de fazer algo? Devemos fazer sim, mas tendo a consciência de que a justiça será feita independente de nós e pelas mãos do Senhor. Certo? E por fim, a oração de Neemias também demonstra o seu discernimento espiritual. Quando ele cita Noádia e os outros profetas, né, ele vai falar, que se apresentam ali com discursos mentirosos, Neemias dá mais uma grande demonstração de que mesmo aqueles que se dizem servos de Deus, na verdade são servos do inimigo. E Neemias conseguiu identificar isso também, por quê? Porque ele era um conhecedor das leis de Deus. Percebe, irmãos, como vários vão surgindo? Surge um, surge outro. Ele cita Noádia, ele cita outros profetas. Isso significa que Semaías não havia subornado somente, quer dizer, não só Semaías havia sido subornado, Noádia também, esses outros falsos profetas também, com o mesmo objetivo. Com o mesmo objetivo. Então veja como muitos se levantam dizendo ser profetas, homens, mulheres de Deus, mas que na verdade são enviados de Satanás para destruir um povo, para paralisar uma obra, para envergonhar lideranças. E muitas vezes, irmãos, eles estão conseguindo. No caso de Neemias, eles não conseguiram. Mas nós vemos hoje, nos nossos dias, isso acontecer com muita frequência. Muita frequência. Como nós já falamos, às vezes pessoas, ministérios que começam com a intenção correta, né? E de repente no meio do caminho se deixam levar por essas armadilhas que Satanás envia. E acabam sendo atingidos e de repente no meio do caminho tudo muda, tudo passa a ser diferente. Versículo 15. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Parece que já aconteceu tanta coisa, né? Nesse meio tempo, nesse período que nós estamos vendo, parece que, né, nós só 52 dias, tudo isso já aconteceu, todas essas perseguições, né? Mas, finalmente, mesmo com tudo isso, no mês de Elu, que está ali por volta dos meses de setembro e outubro, a reconstrução dos muros foi terminada. E uma coisa é certa, irmãos, com esse fato no versículo 15. Deus não falha em nenhum dos seus propósitos. Ele não falha, irmãos. Deus prometeu que seria fácil? Não. Deus prometeu que não seria cansativo? Também não. Deus prometeu que não haveria perseguições externas ou batalhas internas? Muito menos. Mas Deus deu uma ordem e prometeu que estaria com Neemias para cumprir
aquilo que ele havia prometido. E a conclusão aqui da restauração dos muros representava a restauração da proteção, a restauração da segurança do povo de Jerusalém. E através disso, irmãos, estava sendo renovada a identidade, a esperança do povo de Deus após o exílio. Outra coisa que fica clara aqui é que para Deus nada é impossível. Imagine só, você, se imagine aí, neste momento, você no lugar de Neemias. Você sendo chamado por Deus para realizar uma obra como essa. Você mora a 1.500 quilômetros do local da obra. Você não conhece as pessoas que estarão lá. Você precisa convencer essas pessoas que você não conhece a trabalharem com você, te ajudar ali. Você precisa que o rei te libere. E além de te liberar, você precisa que o rei mude um decreto que ele já deu, de que aquela obra não poderia continuar. E além de te liberar, te dar, mudar esse decreto dele, você ainda precisa de um documento para ter um respaldo disso. Você precisa que ele te dê tudo isso. Você precisa de recursos, precisa de materiais para reconstrução. Você precisa lidar com diversos inimigos te atacando, te ameaçando, mentindo sobre você, te caluniando ali constantemente. Você precisa lidar com a ganância do próprio povo que vai trabalhar com você, povo que está oprimindo ali os mais fracos, etc. Parece ser uma missão fácil de se cumprir? Ou melhor, parece ser uma missão possível de se cumprir? Não parece, irmãos. Tudo, absolutamente tudo aqui cooperava para que Neemias sequer saísse de casa, sequer saísse do palácio. Tudo cooperava para que ele ficasse quietinho lá onde ele estava. Era uma missão impossível de se realizar, humanamente falando. Porém, irmãos, a missão que por 120 anos parecia ser impossível de se realizar, em apenas 52 dias foi concretizada pelo agir das mãos do Deus Todo-Poderoso. Eram 120 anos, irmãos, que se resolveram em 52 dias. Foi fácil? Não foi. Foi tranquilo? Não foi. Foi cansativo. Medo, angústia, dúvidas, perseguições, batalhas, guerras, mentiras. Mas aconteceu. Aconteceu porque Deus estava no controle de cada detalhe do que estava acontecendo ali. Versículo 16. Quando os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Quando nós nos lembramos do versículo que diz que a alegria do Senhor é a nossa força, que inclusive está aqui no livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 10, nós podemos entender melhor o que estava acontecendo aqui. Aqui nesse momento em que os inimigos aqui reconhecem, entendem, temem. Porque a vitória, irmãos, que vem pela força do braço de Deus, traz alegria ao seu povo. Traz felicidade, contentamento, prazer ao seu povo. É uma alegria que não vem de nós, mas que vem da força do braço de Deus, agindo em nós e através de nós. Mas, em contrapartida, nós vemos dois sentimentos opostos a essa alegria do povo de Deus atingindo os inimigos. O primeiro sentimento que está no versículo 16 aí é o medo. O texto diz que os inimigos temeram. E veja, aqueles que antes tentavam intimidar, aqueles que antes tentavam amedrontar, agora eram as vítimas desse medo. Certo? Agora eram aqueles que estavam sofrendo dos sentimentos que eles estavam tentando fazer com que os outros sofressem. Porque a obra que eles tanto tentaram paralisar e frustrar estava concluída. E Jerusalém voltava a ser uma nação
fortalecida, protegida, unida. E o segundo sentimento, que também está aí, é que a autoestima dos inimigos também foi afetada. O texto diz aí, no versículo 16, que eles decaíram muito no seu próprio conceito. Ou seja, aqueles que antes menosprezavam o povo de Deus, falando que eles eram fracos, lembra lá no início? Eles ridicularizavam as pessoas, falando que elas eram fracas, que elas jamais conseguiriam. Tentavam expor o povo de Deus à vergonha. Agora eles perderam a confiança neles próprios. Eles decaíram no seu próprio conceito, ou seja, aquilo que eles pensavam de bom sobre eles mesmos foi colocado por terra. Eles deixaram de confiar naquilo que eles tinham de maior estima neles mesmos. Eles reconheceram que pela intervenção de Deus, o povo teve sucesso na sua obra. É como se eles dissessem assim: gente, a gente não é nada mesmo não. Nós somos fracos demais perto desse Deus aí que está fazendo a obra por eles. Nós não somos ninguém. É como se se a ficha caísse ali naquele momento, eles percebessem então que eles não podiam lutar contra a força do braço de Deus. Mas não para aí, né, irmãos? O inimigo, irmãos, mesmo que ele perca, ele vai continuar perdendo, ele sempre vai perder, na realidade. Só que ele é burro, né? Ele não desiste nunca. Ele vai continuar. Só que é por isso que nós precisamos estar atentos. Todos os dias. Nós não podemos dar trégua para o inimigo. Porque ele não dá trégua para nós. Por mais que ele seja envergonhado, derrotado na batalha, ele sempre acha que a guerra ainda não acabou. Ele sempre acha que perdeu só a batalha, mas a guerra ainda não perdeu. E sabe aquela história de que uma mentira, quando é contada várias vezes, pode até virar uma verdade? O diabo é o rei de acreditar nisso. E ele acredita com tanta força que ele vai vencer, que ele vai continuar tentando. Mas numa dessa, ele pode nos pegar. Por isso nós precisamos estar atentos 24 horas por dia, irmãos. Porque o nosso inimigo não descansa. Ele não para. Aí o versículo 17 vai dizer assim: também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, um inimigo. Estão entendendo? A galera de dentro da Jerusalém reconstruída, mandando cartas para o inimigo do lado de fora. E as cartas de Tobias vinham para eles. Eles estavam se comunicando. Pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará. E o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Olha o rolo que está aí nesse meio, né? Um casado com o outro, que é parente do outro. Tudo ali, né? Junto. Também falavam das suas boas ações na minha presença e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Havia um combinado aqui criminoso, né, entre os inimigos de fora e os nobres de Jerusalém, os mais ricos ali de dentro de Jerusalém. Era um combinado, irmãos, de um conchavo de corrupção que estava instalado dentro dos muros de Jerusalém. E isso porque, pelo fato, né, de a maioria do povo em Jerusalém, que era pobre, né, estar desprotegido, estar desamparado durante todo esse tempo. Né, era uma grande vantagem para os mais ricos, para os poderosos, que enriqueciam ali cada vez mais às custas desse povo, fazendo deles escravos, inclusive. Então, para eles não era interessante, né, tudo aquilo que estava acontecendo. A ganância que habitava ali no coração deles, né, dos mais ricos dentro de Jerusalém, era tão grande que fazia deles traidores. Eles traíam a sua própria pátria, o seu próprio povo. Olha o contraste, né, irmãos? Neemias saiu lá 1.500 quilômetros para ir lutar por uma pátria que ele nunca sequer tinha pisado pela dentro, que era a cidade dos seus pais.
certo? Neemias sai, faz tudo o que fez, abre mão de tudo que abriu para lutar por aquele povo, enquanto alguns dali de dentro, que eram aqueles que deveriam estar fazendo o que Neemias estava fazendo, estavam passando informações, estavam de conchavo com aqueles de fora, com os inimigos de fora. É difícil, irmãos. É difícil lutar contra os de fora, mas é mais difícil ainda lutar com aqueles que estão dentro, que deveriam ser irmãos, que deveriam estar em comunhão, trabalhando junto, abrindo mão do seu eu, do seu ego, do seu orgulho, da sua ganância, para dividir com os outros aquilo que tem, para compartilhar com os outros aquilo que possui. Eles preferiam se aliar aos inimigos, passando as informações de dentro para Tobias, e assim tentar continuar desestabilizando Neemias e o povo. E independentemente do muro já estar pronto, eles ainda não tinham desistido. Eles ainda tentavam destruir Neemias a todo custo, irmãos. E veja como que o inimigo ele é hipócrita, né? Porque além disso tudo, eles elogiavam Tobias na frente de Neemias, na frente do povo, em alto e bom som. O texto diz, falando das boas obras de Tobias, né? Mas que boas obras? Que boas obras de Tobias? Tentar diminuir Neemias, tentar matar Neemias, tentar sujar a sua imagem com mentiras, com invenções, com subornos. Que boas ações que Tobias tinha, né, irmãos? Só que Neemias sabia, irmãos, qual era a verdadeira face dos seus inimigos. E ele sabia que a única intenção deles era de aterrorizar, era de causar medo. Mas Neemias estava em paz, porque ele sabia de toda a impossibilidade que ele tinha de fazer acontecer, mas que com o poder do agir do Senhor, tudo estava feito já. A maior obra que ele foi realizar já estava concluída, porque o Senhor estava com ele. E ele sabia que se o Senhor estava com ele até aquele momento, o Senhor não ia deixar de estar, porque ele era fiel ao Senhor. E se nós somos fiéis ao Senhor, ele também é fiel a nós. Amém? Vamos para as nossas aplicações. A primeira delas: apesar dos ataques inimigos, a obra de Deus sempre avançará. Na nossa caminhada, irmãos, frequentemente nós enfrentamos ataques, nós enfrentamos oposições, nós enfrentamos situações que tentam nos desviar dos propósitos de Deus, né? E esses ataques, eles podem vir de desafios pessoais, críticas externas, né? Tentações, enfim, todo tipo de circunstância contrária, né? Só que a história de Neemias nos ensina, irmãos, que com perseverança, com fé no Senhor, a obra sempre avança, sempre avança. Neemias, ele permaneceu focado ali na missão que Deus deu a ele. E da mesma forma, irmãos, quando nós enfrentamos dificuldades, nós precisamos reconhecer os obstáculos, entender cada um desses obstáculos, nos preparar, né, para enfrentar cada um deles, mas confiando sempre que é Deus quem está no controle, que é Ele quem fortalecerá as nossas mãos para que nós continuemos a trabalhar para Ele. Seja qual for a obra, seja na igreja, seja na tua família, seja no teu trabalho, quem faz acontecer é o Senhor, é o poder das mãos do Senhor. A conclusão do muro lá em 52 dias é um testemunho, irmãos, do poder e da fidelidade de Deus, mesmo diante de um desafio que aos nossos olhos possa parecer impossível de se realizar. Quando você estiver diante de um problema, de uma dificuldade, que você fala, não tem mais jeito, não tem como, isso aqui já era. Lembre-se do que aconteceu com Neemias. Lembre-se de toda essa trajetória da vida dele, de tudo que estava contrário na vida dele.
E mesmo assim as coisas funcionaram. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, nós precisamos lembrar que a vitória pertence ao Senhor. Entenda a diferença. Não é que Deus vai conquistar a vitória. A vitória pertence a Ele. Já é dele. E existe uma grande diferença entre você lutar para conseguir uma vitória e você simplesmente desfrutar de uma vitória que já é tua. A vitória pertence ao Senhor. Não a nós. Não aos nossos inimigos, mas ao Senhor. Por isso que eu preciso ser aliado do Senhor. Porque se eu estou com Ele, se eu vivo para Ele, se eu sou fiel a Ele, se eu conheço a sua vontade, seus planos, eu sou do time dele. Se a vitória é dele, a vitória é minha também. Então entenda, a vitória não é tua, não é minha. A vitória pertence ao Senhor. E a vitória só se torna nossa quando nós pertencemos a Ele também. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. É o que diz Efésios 3:20. A história de Neemias, irmãos, ela nos encoraja a perseverar na obra de Deus, confiando que, apesar dos problemas, apesar dos inimigos, o propósito de Deus sempre prevalecerá. Nós devemos orar sem cessar, trabalhar em unidade, manter o foco no chamado que Deus nos deu e confiar que Ele completará a boa obra que começou em nós. Em todas as circunstâncias, irmãos, nós podemos ter a certeza de que a obra de Deus não será frustrada, os planos de Deus não serão frustrados, porque Ele é fiel e poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Não tem como ser diferente, irmãos. Deus não é homem para que minta. Ele cumpre, Ele faz acontecer. Em segundo lugar, trabalhe com perseverança na obra que o Senhor colocou em suas mãos. Se nós temos a consciência, a certeza de que a vitória pertence ao Senhor, então nós perseveramos na batalha, nós perseveramos na obra, nós perseveramos lutando, nós não paramos. E por isso que é tão importante nós reconhecermos a obra que o Senhor nos deu. Seja no ministério, seja no trabalho, na família, ou em qualquer outra área das nossas vidas. Nós devemos ver o nosso trabalho como parte do plano de Deus. Perseverar, confiar que Deus está nos guiando. Isso faz parte do plano da vitória. A vitória já pertence a Deus, mas existe um caminho a ser percorrido até nós conseguimos desfrutar dela. E perseverar, continuar lutando, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos nãos da vida, mesmo diante das portas fechadas, continuar lutando faz parte dessa caminhada, desse trajeto, desse processo para que a vitória chegue. Neemias, ele enfrentou uma oposição absurda, imensa, né? Incluindo ameaças, incluindo sabotagem, mentira. E hoje, irmãos, nós desistimos por muito menos. Nós desistimos porque o pastor não deu parabéns quando nós fizemos alguma coisa. Nós desistimos porque o nosso líder, ele foi meio áspero comigo. Ele falou mais duro comigo. Não vou mais na igreja não. Foi grosso. Nós desistimos porque a nossa igreja talvez não tenha tantos recursos. E aí nós desistimos. Nós ainda nem fomos ameaçados, nós ainda nem fomos perseguidos, mas nós já desistimos no meio do caminho. Neemias nos ensina, irmãos, que com fé, com determinação, nós conseguiremos. Só que essa determinação, essa fé em Deus, são exatamente os combustíveis que nós precisamos para perseverar na obra. Essa fé, irmãos, é entender o primeiro ponto, que a vitória pertence a Deus. E se eu tenho fé nisso, se eu entendi isso, esse é o maior combustível que eu tenho para continuar, porque Deus já venceu.
É isso que nos dá ânimo. Não é ruim você lutar por algo que você sabe que já está perdido? Você não tem ânimo, você não tem vontade. Falar, não, isso aí já era, já foi, já perdeu, não tem como mais, já acabou. Mas quando você sabe que a vitória é certa, você tem que continuar. Porque Deus já venceu por nós. A vitória pertence ao Senhor, então nós precisamos continuar. Isso aqui, a igreja, os ministérios, é projeto de Deus. A sua família é projeto de Deus, por isso persista, persevere, continue lutando, não pare. Perseverança, irmãos, significa continuar trabalhando, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. É isso que é perseverar. Falar que nós perseveramos quando está tudo dando certo, não é perseverança. A palavra perseverança por si só já nos remete a algo que deu errado e nós continuamos fazendo. Porque deu errado e eu persisti. Deu errado, eu perseverei. Ainda não aconteceu, mas eu continuo fazendo. Eu continuo trabalhando. Eu continuo me empenhando. Isso é perseverar. Então, para nós falarmos que nós perseveramos, primeiro algo tem que dar errado. Algo tem que dar errado antes. Senão não é perseverança. Entende? Entende o tanto de situação que Neemias precisou superar e continuar? Os ataques, as ameaças, as mentiras, e ele perseverando, ele continuando, ele se apoiando na palavra, ele se apoiando no conhecimento que ele tinha das leis de Deus. E Jesus, será que ele perseverou no seu trajeto, na sua batalha, na sua luta diária, com tanta perseguição, com tanta gente falando a seu respeito, com tanta gente batendo, cuspindo, xingando, mentindo sobre ele, traindo ele, e ele continua, ele persevera, ele vai. Irmãos, o dar errado nem sempre é algo ruim para nós. O dar errado é Deus falando, filho, persevere, continue, porque isso aqui faz parte da vitória que está para chegar. Saia desse mundo de ilusão, irmãos, de que nós vamos entrar para o mundo da fé e pronto, minha vida se resolveu. Agora glória a Deus. Não, está dando errado porque você está em pecado. Sai dessa ideia, irmãos. Esquece essa ladainha, esse evangelho mentiroso, esse misticismo todo. Isso não vem de Deus. Está dando errado, às vezes é o próprio Deus te forjando. Você só vai saber se você continuar. Você só vai saber se você persistir. É difícil, eu sei. É doloroso, eu sei. É trabalhoso. Mas se a obra é de Deus, vale a pena, irmãos. Vale a pena persistir, vale a pena lutar. Vale a pena se empenhar. Perseverança significa continuar trabalhando, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. Além de tudo, nós temos um grande motivo para persistir, para perseverar, que é a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. Não continue perseverando só para você ter uma sensação legal. Só para você se realizar no final de tudo, quando você conseguir, e falar, eu consegui, eu venci. Se você perseverar por esse sentimento, você está fazendo errado. Persevere para a glória de Deus. Para que no final, quando você vencer, você encha o seu peito de ar, o seu pulmão de ar e fale, foi Deus quem fez por mim. Se Ele não tivesse me ajudado, me amparado, me auxiliado, lutado por mim, eu não conseguiria. É para a glória de Deus que nós persistimos, que nós batalhamos, que nós não desistimos. É para que o nome do Senhor seja glorificado, seja honrado. E é muito fácil nós nos perdermos no meio do caminho, porque nós perdemos o foco. No meio da batalha, no meio da luta, no meio da persistência, nós passamos a nos preocupar com a nossa glória.
Nós passamos a nos preocupar em ser vistos, em ser notados, em passar a ser referência para os outros. E aí nós nos perdemos. Porque nós nos esquecemos que essa luta, essa guerra, essa batalha que nós estamos travando, é para que no final de tudo o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado em nós, através de nós. Nós aprendemos, irmãos, aqui, que a obra do Senhor, quando executada com perseverança, ela pode ser realizada de maneira surpreendente. Foi ou não foi surpreendente o que Neemias conseguiu fazer juntamente daquele povo? Um lugar que estava completamente destruído por 120 anos, em 52 dias é restaurado, é levantado de novo, é refeito. É ou não é surpreendente? Nós precisamos, irmãos, nos comprometer com as tarefas que Deus nos confiou. Nós precisamos enfrentar os desafios com determinação e confiando que, assim como Neemias completou a sua obra, nós também veremos a conclusão da nossa obra para a glória de Deus. Amém? E em terceiro lugar, sempre reconheça de onde vem a força e os méritos da vitória. Nós vivemos em um tempo onde o sucesso e a vitória são frequentemente associados a um esforço individual, né? Aquilo que nós temos capacidade de fazer, a nossa inteligência, o nosso potencial, né? E embora essas qualidades sejam importantes, é crucial, irmãos, nós reconhecermos que há uma força muito maior que opera em meio às nossas conquistas, que é o Senhor, que é Deus. Existe uma cultura nos nossos dias que inverte que inverte completamente os padrões da realidade. Essa semana eu vi uma frase que diz assim: Pai, o Senhor sonhou e eu realizei. Meus irmãos, a cabeça das pessoas está exatamente nisso daí. Elas pensam que Deus planejou algo lá no céu, bonitinho, fofinho para eles, para a família deles, para os negócios deles. E aí, ele foi lá e lutou e conseguiu, e deu orgulho para Deus. Nós temos que entender, irmãos, que Deus, Ele é um orquestrador de tudo o que acontece aqui. Deus não é um mero espectador. Deus não está sentado no trono, assistindo e torcendo para nós. Não. Deus é quem faz tudo acontecer. A Bíblia é clara em dizer que Ele escreveu cada um dos nossos dias, antes mesmo de nós nascermos. Portanto, Ele não é alguém que está sonhando que você realize algo. Não deixe o Satanás colocar isso na sua cabeça, irmãos. Deus sonha algo que Ele irá concretizar. Ele vai concretizar. Não é um sonho na realidade, é um plano que Ele tem. Ele tem um plano. E Ele vai fazer com ou sem a nossa ajuda. Ele vai fazer. Deus tinha um plano para Jerusalém. Se não fosse com Neemias, seria com outro. Deus tem um plano. Entenda uma coisa, irmãos. Deus vai salvar um povo. Deus tem um plano para um povo e não para um CPF. Deus tem um plano para um povo, para uma igreja. E não só para uma pessoa específica. Ah, mas Deus usa pessoas específicas. Usa. Nós estamos estudando aqui a vida de uma pessoa específica que Deus usou. Mas para que Deus usou essa pessoa específica? Para engrandecer essa pessoa específica? Para chamar atenção para essa pessoa específica? Não. Deus usou essa pessoa para um plano que Ele tinha. Um plano muito maior. Qual que é o centro de toda a história de Neemias? Era a reconstrução dos muros de Jerusalém.
Esse que era o centro da ideia. E para acontecer, Deus precisava de pessoas para fazer acontecer. Precisava capacitar pessoas, usar pessoas para aquilo acontecer. Se não fosse um, seria outro. Se não fosse outro, seria um. Entenda isso. É uma armadilha muito grande quando nós começamos a nos sentir os preferidinhos de Deus. E nós somos só mais um servo, irmãos. Paulo, que é Paulo, o cara que escreveu metade do Novo Testamento praticamente, se considerava o maior dos pecadores. Se considerava o menor dos apóstolos. Aquele que talvez seja o maior exemplo que nós temos hoje depois de Jesus, se considerava o menor. Então, irmãos, não caia nessa armadilha de achar que Deus precisa de nós. Ele não precisa. Uma vez eu ouvi isso de um pastor. E naquele momento eu me revoltei. Ele foi começar uma reunião e disse isso. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, Deus não precisa de vocês. E eu me revoltei com aquilo. Mas hoje eu entendo. Deus não precisa de mim, mas Ele quer me usar. Deus não precisa de você, mas Ele quer te usar. Será que não seria muito melhor para nós abraçarmos essa causa e sermos usados por Deus? E sermos aqueles que Ele vai olhar e vai dizer: está aqui o fulano, meu servo, homem e mulher segundo o meu coração. Imagina que privilégio ouvir isso da boca de Deus, irmãos. Nós precisamos depender do Senhor, irmãos, de tudo que nós fazemos. E isso significa entender a nossa incapacidade de resolver esses problemas por conta própria. Significa que nós devemos buscar a orientação de Deus através da palavra, através da oração, e confiar na sabedoria e no poder dEle, e não nas nossas próprias habilidades. Esse reconhecimento diário, irmãos, é o que nos mantém humildes diante do Senhor, conscientes de que as nossas vitórias são fruto do nosso esforço, sim, mas da graça de Deus que nos fortalece e nos guia, que sem ela nós não conseguiríamos. Nós aprendemos aqui nesse último, no versículo 16 ali, que as vitórias verdadeiramente significativas em nossas vidas, elas são aquelas que nós reconhecemos a mão de Deus operando. Quando nós dependemos de Deus, permanecemos humildes, testemunhamos do poder de Deus, vivemos em gratidão ali por tudo que Ele está fazendo, nós refletimos a verdade de que a nossa força e os nossos méritos vêm de Deus. Esse reconhecimento, irmãos, glorifica a Deus, nos fortalece espiritualmente, nos prepara para os novos desafios e nos torna exemplos de fé na providência divina. A obra de Neemias, apesar de crucial, ela foi temporária, ela foi limitada. Ela se limitou ali à reconstrução de um muro físico, né? Só que por outro lado, quando nós nos lembramos da obra de Cristo, nós também nos lembramos de algo que é eterno, e não físico, mas espiritual. Jesus não apenas restaurou, mas Ele transformou vidas. E Ele ofereceu um caminho de redenção para todos nós. Em Cristo nós vemos a conclusão e o cumprimento de tudo que Neemias representava. A restauração definitiva e a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Em Cristo nós encontramos o exemplo máximo de obediência, de discernimento, de perseverança. Quando nós reconhecemos a pessoa e a obra de Cristo, irmãos, nós somos chamados a segui-lo com fé, com esperança e sabedores de que Ele é a nossa força, Ele é a fonte de toda e verdadeira vitória que nós podemos ter nas nossas vidas. Amém?